Bartolomeu Lourenço de Gusmão nasceu em dezembro de 1685, na cidade de Santos. Ele é o primeiro cientista das Américas. Por quê? No dia 8 de agosto de 1709, em Lisboa, no Palácio Real, diante dos reis de Portugal, demonstrou que inventaram um aparelho mais leve que o ar, ao fazer a primeira experiência pública bem-sucedida com um pequeno balão a ar quente. Com o passar dos anos, os balões foram aperfeiçoados e tripulados. Em 1901, passaram a ser dirigidos. Essa honra coube a outro brasileiro, Alberto Santos Dumont, que nasceu no sítio de Cabangu, distrito de João Gomes, estado de Minas Gerais, em julho de 1873. Santos Dumont é marechal do ar e patrono da aeronáutica brasileira, porque em 1901, ao contornar a Torre Eiffel, conseguiu dar dirigibilidade aos balões. 5 anos mais tarde, no campo de Bagatelle, fez a primeira apresentação pública bem-sucedida de um aparelho mais pesado que o ar. Ele era todo branco, como as lindas garças brasileiras. Ao decolar e aterrissar, apenas com recursos do aparelho que batizou com o nome de 14 bis, Santos Dumont mostrou aos presentes e ao mundo inteiro que inventara o avião. O dia era 23 de outubro de 1906. Tudo isso aconteceu em Paris, na época a capital do mundo. Paris, ulalá, onde estava o jovem e corajoso paulistano conhecido como Edu Chaves, que em julho de 1911, depois de Santos Dumont, transformou-se no primeiro piloto civil brasileiro. Em 7 de março de 1912, Edu Chaves montou na praia do Gonzaga o seu pequeno avião Blériot e, para homenagear Bartolomeu de Gusmão, fez um voo sobre a cidade de Santos. Acomodou-se na aeronave, ligou o motor, as hélices começaram a funcionar e o pequeno Blériot começou a deslizar pelas areias da praia. Aos poucos foi adquirindo velocidade, perdendo contato com o solo, virou à esquerda, começou a ensaiar um voo, foi em direção ao mar e caminhou em meio às nuvens em direção para a praia do José Menino. Por certo, sobrevoou a Ilha Porchá e a cidade de São Vicente. De lá, retornou para Santos, tudo isso sob o aplauso da multidão, que não sabia que para o dia seguinte estavam preparadas novas emoções. Saindo de São Paulo e pilotando seu Blériot, chegou a Santos o aviador francês Roland Garros, piloto conhecido e aplaudido por sua audácia. No dia 9 de março de 1912, Edu Chaves e Roland Garros planejaram detalhadamente a viagem de volta à capital paulista. A população santista foi à praia do Gonzaga, onde estavam os aviões preparados para o início do primeiro rei de Santos, São Paulo. Durante a viagem, Edu Chaves foi na frente, graças à bússola da sua recém-adquirida aeronave. Como naquela época o voo era visual, assim que deixaram a Baixada Santista, eles voaram acompanhando a linha do trem. Apreciaram a paisagem, atravessaram as nuvens, voaram lado a lado, ultrapassaram a Serra do Mar e a viagem transcorreu dentro do planejamento previsto. Naquele momento histórico, dia 9 de março de 1912, os céus do Brasil eram conquistados por 2 jovens heróis da aviação internacional. Edu Chaves, vencedor da travessia noturna entre Paris e Orleans, e Roland Garros, primeiro piloto a voar em dia de tempestade. Finalmente chegaram a São Paulo. Sobrevoaram a cidade e, com a certeza do dever cumprido,
os 2 valorosos aviadores aterrissaram em terra paulistana. No avião de Edu Chaves veio a primeira carta transportada via aérea no Brasil. Roland Garros embolsou o prêmio de 30 contos de réis oferecido pelo governo paulista, retornou à França e continuou realizando proezas no campo da aviação. O balão, o 14 bis, 2 Blériots e o final feliz no centenário deste capítulo da aviação brasileira e de uma bela página da história da cidade de Santos.